O relato que vou contar é um dos momentos mais assustadores que vivi em minha vida. Me chamo Diogo, e essa experiência aconteceu em 1991, quando eu estava sozinho em casa durante uma noite sombria. Era uma daquelas noites em que o vento sussurrava pelas árvores lá fora, criando uma atmosfera sinistra. Eu estava relaxando no sofá da sala, assistindo a um filme para tentar afastar qualquer pensamento de medo. De repente, um estrondo vindo do porão da minha casa me fez pular do sofá. Meus sentidos ficaram aguçados enquanto eu tentava discernir o que poderia ter causado aquele som. Com o coração batendo rápido, peguei uma lanterna e me dirigi cautelosamente em direção ao porão. A porta estava entreaberta, balançando levemente com o vento. Ao iluminar a cozinha com a lanterna, meus olhos se fixaram em uma figura estranha no canto escuro. Era alta e magra, com uma silhueta indefinida. Meus músculos se contraíram instantaneamente de puro terror. Sem pensar duas vezes, dei alguns passos para trás, mas meu corpo estava tenso, como se estivesse preso no lugar. A figura começou a se mover lentamente em minha direção, suas feições permanecendo ocultas pela escuridão. Minha mente gritava para fugir dali, mas minhas pernas pareciam pesadas demais para se mover rapidamente. Com um esforço tremendo, virei-me e corri em direção à porta da frente. O medo me impulsionava, cada parte do meu ser ansiando por escapar daquela ameaça desconhecida. Ao alcançar a porta, minha mão tremendo agarrou a maçaneta, e com um movimento rápido, saí para a rua escura. O ar frio da noite me acertou como um soco, mas eu continuei correndo. Olhei para trás uma vez e vi a figura obscurecida parada à entrada da casa, observando-me com uma presença perturbadora. Só parei de correr quando alcancei a casa de um vizinho, onde pedi ajuda com a respiração ofegante. Nunca mais voltei para aquela casa durante a noite. Passaram-se semanas desde aquela noite aterrorizante, mas as imagens e os sons ainda ecoavam em minha mente. Evitei voltar para aquela casa, mas algo dentro de mim estava obcecado em descobrir o que ou quem tinha invadido meu espaço. Apesar do medo, decidi investigar. Em uma tarde ensolarada, retornei à casa com um amigo, decidido a confrontar o desconhecido. Entramos cautelosamente, revistando cada canto com cautela. A cozinha estava como eu a deixara, mas não havia sinais da figura estranha. Comecei a duvidar da minha sanidade. Enquanto meu amigo verificava os quartos, fui até a despensa, onde a porta do porão estava escondida. A maçaneta estava emperrada, mas após algum esforço, consegui abri-la. Uma escada íngreme desceu para a escuridão abaixo. A sensação de medo retornou, mas eu precisava saber a verdade. Desci lentamente, a luz da lanterna revelando um porão úmido e empoeirado. No fundo, encontrei algo que fez meu sangue gelar. Espalhadas pelo chão estavam fotos antigas, todas mostrando a mesma figura estranha, sempre distorcida e borrada. Algumas das fotos pareciam ser capturadas dentro desta mesma casa. Uma sensação de pavor tomou conta de mim quando ouvi passos atrás de mim. Virei-me rapidamente, mas não havia ninguém lá. Minha mente estava jogando jogos terríveis comigo. Decidi sair dali, mas quando subi as escadas, uma sombra escura bloqueou meu caminho. Congelado pelo terror, olhei para cima e vi a figura estranha, agora claramente visível. Seus olhos brilhavam com um brilho sinistro. Tentei correr de volta para a porta do porão, mas ela se fechou com um estrondo ensurdecedor, bloqueando minha única rota de fuga. A figura se aproximou lentamente, seus passos ecoando no silêncio opressivo. Minha mente gritava para escapar, mas eu estava paralisado pelo medo. Em um último esforço desesperado, gritei por ajuda, mas minha voz parecia desaparecer na escuridão. Então, em um instante, a figura desapareceu. O porão ficou em silêncio novamente, deixando-me ofegante e confuso. Meu amigo me encontrou no chão, pálido e trêmulo. Eu sabia que precisávamos sair dali imediatamente. Nunca mais pus os pés naquela casa. A experiência deixou uma cicatriz permanente em minha mente. Aquela figura estranha e o mistério por trás das fotos assombram meus sonhos até hoje. Às vezes me pergunto se algum dia descobrirei a verdade por trás daquela noite de terror. Meu nome é Paulo, e gostaria de relatar uma experiência aterrorizante que vivi em minha própria casa durante uma noite sombria e solitária. Era uma noite como qualquer outra, e eu estava sozinho, relaxando depois de um dia cansativo. De repente, fui sobressaltado por um grito agudo de criança vindo de algum lugar dentro da casa. Inicialmente, pensei que poderia ser minha mente brincando comigo,
mas os gritos persistiram, cada vez mais desesperados. Com o coração acelerado, peguei uma lanterna e comecei a vasculhar os cômodos da casa. Os gritos pareciam ecoar de baixo, como se viessem do porão. Meu porão sempre me deixou desconfortável. Era escuro e úmido, cheio de caixas empoeiradas e lembranças antigas. Ao descer as escadas, os gritos infantis se tornavam mais claros e perturbadores. Minha lanterna iluminou os cantos sombrios, revelando um espaço vasto e assustador. Enquanto explorava, uma figura translúcida surgiu diante de mim. O fantasma de uma criança, com olhos tristes e assombrados. Minhas pernas tremiam enquanto eu tentava compreender o que estava vendo. A criança fantasmagórica estendeu a mão em minha direção, como se pedisse ajuda. Sem conseguir articular uma palavra, segui a criança até uma parte esquecida do porão. Ali, ela apontou para um velho baú coberto de poeira. Com um nó na garganta, abri o baú e encontrei um amontoado de brinquedos antigos, fotos amareladas e roupas infantis. A criança fantasma começou a murmurar palavras incompreensíveis, como se tentasse contar sua história. Eu sentia uma tristeza profunda e uma sensação de inquietação se apoderar de mim. Foi então que percebi que essa criança era um espírito preso na casa, talvez há muitas décadas. De repente, a atmosfera no porão mudou. O ar ficou mais frio e denso, e sombras começaram a se mover ao meu redor. Senti uma presença maligna se aproximando. A criança fantasma começou a tremer e desapareceu diante dos meus olhos. Em pânico, virei-me para sair, mas a porta do porão estava trancada. A escuridão se intensificou, e sussurros ininteligíveis encheram meus ouvidos. Tentei todas as saídas possíveis, mas estava preso naquele pesadelo sobrenatural. O tempo parecia estagnado enquanto eu enfrentava aquela provação inexplicável. Finalmente, a porta se abriu com um rangido agonizante. Corri escada acima, deixando para trás o porão e seus segredos sombrios. Desde aquela noite, evito o porão a todo custo. A experiência me deixou marcado, ciente de que forças além da compreensão humana podem habitar os cantos mais escuros de nossa própria casa. A visão da criança fantasma continua a assombrar meus pensamentos, um lembrete constante da fragilidade da linha entre o mundo dos vivos e dos mortos. Meu nome é Carlos. Essa história que irei contar aconteceu comigo em 2009. Era uma noite silenciosa. Eu estava sozinho em casa. Escutei alguém me chamando bem de perto. Me assustei bastante, pois eu tinha acabado de pegar no sono. O suor frio estava escorrendo pelo meu rosto. Foi então que a vi. Júlia, minha namorada falecida há anos. De pé ao pé da cama, seu rosto pálido e seus olhos vazios me encarando. Um grito preso em minha garganta, mas nenhum som escapou. Júlia não disse uma palavra, apenas apontou na direção do porão com um olhar cheio de terror. Uma sensação de pavor tomou conta de mim quando percebi que algo terrível estava acontecendo. Sem hesitar, agarrei meu telefone e disquei para a polícia, minhas mãos tremendo enquanto eu relatava a situação freneticamente. Eles prometeram enviar uma patrulha imediatamente, mas cada segundo parecia uma eternidade enquanto eu esperava, meu coração batendo tão alto que eu podia ouvi-lo ecoando pela sala. O tempo se arrastava lentamente enquanto eu aguardava, meus nervos à flor da pele, e a sensação de que algo terrível estava prestes a acontecer só aumentava. Júlia permanecia ao meu lado, seu olhar fixo no porão como se estivesse esperando por algo sinistro. Finalmente, os sons de sirenes ecoaram no ar. Um alívio palpável se espalhando por mim enquanto eu ouvia os passos apressados dos policiais se aproximando. Eles entraram na casa com cautela, suas armas em punho enquanto investigavam cada canto e recanto. Foi então que ouvimos um grito estridente vindo do porão, seguido por uma série de sons abafados. Meu coração pareceu congelar no peito enquanto os policiais corriam em direção ao porão, suas vozes abafadas ecoando pela casa. Eu me juntei a eles, minhas pernas trêmulas enquanto descíamos as escadas em direção à escuridão abaixo. O cheiro de mofo e decomposição invadiu minhas narinas, fazendo-me querer vomitar. E então, vimos um homem, um completo estranho, encurralado no canto do porão. Seus olhos selvagens enquanto ele rosnava como um animal enjaulado. Os policiais o prenderam rapidamente, arrastando-o para fora da casa enquanto eu permanecia ali, atordoado pelo que acabara de acontecer. Júlia permaneceu ao meu lado, seu toque etéreo me confortando enquanto eu tentava processar o que havia acontecido. Foi apenas quando o silêncio finalmente se instalou que percebi. Júlia havia me salvado. Ela voltara do além para me alertar sobre o perigo que me aguardava,
guiando-me para a segurança antes que fosse tarde demais. Enquanto eu olhava para ela, seu rosto suave e tranquilo, eu soube que nunca estaria sozinho. Júlia sempre estaria comigo, me protegendo dos horrores do mundo, mesmo além da morte. E enquanto eu vivesse, seu amor seria minha luz na escuridão, me guiando através das sombras para um lugar de segurança e paz.